salve, salve aí, galerinha do YouTube! Estamos mais uma vez com vídeo de quarta-feira no ar. Pra quem não me conhece, eu sou o Radamés do canal Contos Assombrosos, do canal dos contos mais assombrosos do YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Assista até o final dos nossos vídeos. Se você gostar do conteúdo, já deixa seu like, deixa seu joinha, compartilhe com seus amigos e não deixe de comentar no final do vídeo. Eu quero mandar um abraço a todos os meus inscritos, um grande e forte abraço aqui do Sul, do canal Contos Assombrosos, mas sem mais delongas, vamos para o relato. O relato de hoje, essa família, Madalena, seu pai e sua mãe, são perseguidos pelo lobisomem, por uma criatura destruidora. Assista agora esse relato, algo sinistro, Contos Assombrosos no ar. Já tinha ouvido falar de muitas coisas, assuntos sobre assombrações, pessoas que viram coisas de noite, criaturas, demônios, lobisomens, mas como eu nunca tinha visto isso, eu não dava bola, até o dia que eu e minha família passamos por uma situação difícil de terror e pânico e pavor. Um momento que nós não sabíamos o que fazer e não sabíamos se sairíamos vivos daquela situação. Me chamo Madalena e o que vou relatar foi algo que aconteceu comigo, meu pai e com minha mãe. Hoje eu tenho 43 anos, na época eu tinha 21, moravam com meus pais ainda nessa época. Eu ajudava minha mãe a fazer os deveres da casa. Morávamos em um pequeno município no interior do estado de Minas Gerais. O lugar era um lugar tranquilo, com casas ao redor da região. Não eram muitas casas, mas tinha comércios, as famílias, vizinhos que nós conhecíamos. Meu pai trabalhava num restaurante, ele era garçom, que ficava no centro do município. Então, no trabalho dele, como ele era garçom, ele fazia 2 turnos. Fazia o horário normal do meio-dia, ele chegava bem antes, e depois ele puxava das 18 horas e ia até umas 11 da noite. Chegava tarde, né? Chegava tarde da noite. E às vezes chegava cansado, pois tinha dias que era muita gente no restaurante e era pedido para todo lado. Ele sempre chegava cansado. A primeira coisa que ele fazia era cumprimentar todo mundo, abraçar, como ele sempre fazia, sentava no sofá e ligava a TV e ia ver alguma coisa. Ele relata que numa quarta-feira o restaurante estava cheio. Então, lá por volta de umas 10h30, algumas pessoas já estavam indo embora, já estavam prestes a fechar o restaurante. E meu pai relata que tinha um grupo de pessoas ali, né, de entre 25 a 39 anos, 40. O pessoal era tudo tatuado, tinha um pessoal meio roqueiro assim. E eles estavam meio alterados, pois falavam alto, já estavam sobre o efeito do álcool, que já tinham ingerido muito já naquela noite. Estavam um pouco fora de si, falando alguns palavrões. Nós até o momento deixamos, como já ia fechar. Então meu patrão logo me chamou, pediu para que eu fosse avisá-los que nós já estaríamos fechando a conta e iríamos fechar o restaurante. Para quê? Quando eu cheguei na mesa deles e fui falar que nós íamos fechar, um rapaz ali levantou furioso, fora de si, me ofendendo, botando o dedo na minha cara. E o outro pessoal rindo, dizendo que não ia sair do local. Aí eu chamei o patrão, disse: olha, eles não querem sair. Meu patrão, obviamente, foi lá conversar com eles numa boa, mas foi mesmo que mexer, parece, com um enxame de abelha. Só faltavam pular e bater em nós, pois estavam muito alterados, e um deles que parecia que queria me matar, me pular, me olhava com uma cara de raiva, chegou a pegar uma cadeira. Eu disse que nós não queríamos confusão, nós já estávamos fechando, e eles queriam fazer confusão, não queriam sair. Então um dos garçons chamou a polícia, não deu 10 minutos, tinha uma viatura da polícia militar. Foi aí que eles se acalmaram, mas saíram dali resmungando e furiosos.
Achei estranho que um daqueles caras que estava ali, no meio deles, parece que não foi com a minha cara, pois me olhava com uma cara de ódio e raiva. Mas, tudo bem, a polícia acompanhou eles até a rua e eles foram embora. Temos ali mais ajeitada, arrumamos as mesas, tudo direitinho. Bateu, era umas 11h30, por aí. Eu peguei meu carro e fui embora. Tô indo na estrada, né, pro restaurante. Até minha casa dava em torno de uma meia hora de carro. Era tranquilo. Estou indo, mas eu noto que a uns 500 metros de mim, eu vi que um carro me seguia desde lá, do restaurante, de farol baixo. Eu fiquei meio preocupado, pensei que poderia ser algum ladrão, né? Nem imaginaria que poderia ser os caras atrás de mim para querer se vingar. Também não acreditei nisso. Mas aquele carro foi me acompanhando até o portão de casa. Quando eu vi que aquele carro vinha se aproximando, eu logo fechei o portão, estacionei o carro, nem botei na garagem. Deixei no pátio de casa, logo entrei e fechei as portas. Então, quando meu pai entrou na sala, disse para desligar as luzes e fechar as portas. E ele foi no quarto, pegou o revólver. Tinha um revólver que eles usavam para nossa segurança. Mas acho que não sabíamos o que estava acontecendo. E meu pai estava nervoso, porque ele chegou, não botou o carro na garagem, ele entrou rapidamente, fechou a porta, chaveou, fechou as janelas, desligou a luz e disse para todo mundo fosse pro quarto. E meu pai ficou numa janelinha pequena da sala observando. Aquele carro parou na frente, mas não desligou o carro. Meu pai relata que eles pararam, mas não baixaram os vidros. Era uma Kombi, pouco antiga. Ficou parada ali. Uns 5 minutos, arrancou e foi embora. Meu pai ficou preocupado com aquilo. Nós não tínhamos telefone para ligar, nem para a polícia, nem chamar. E meu pai não queria sair para a rua. Mesmo armado, era perigoso. Vai saber o que era. Ou aqueles homens para poder se vingar. Então, logo foi embora. Meu pai ligou as luzes e jantou e fomos deitar. No outro dia de trabalho, foi tranquilo. Meu pai saiu até um pouco mais cedo do trabalho. Chegou, era 10h30. Ficamos bem contentes. Mas o meu pai ficou chateado com aquela situação que tinha acontecido. Ficou apreensivo, pois ele não tinha passado pela minha situação de agressividade no trabalho. Então, chegou em casa, jantou, ficou sentado no sofá como ele sempre fazia. E eu e minha mãe fomos deitar. Deixamos eles ali tranquilo, como ele sempre ficava. Meu pai relata para nós que quando bateu umas 11h15 da noite, 11h30, ele começa a escutar barulhos no fundo de casa. A nossa casa, ela tinha uma divisa de um pequeno cercado para um campo de futebol onde a molecada jogava. E para o fundo tinha um sítio, uma área que estava abandonada. E meu pai escutou um barulho para aqueles lados. Mas deixou passar. Já ele nervoso com toda aquela situação, ele ficou apreensivo com aquilo. E ele diz que, mais uma vez, ele escuta barulhos e movimentação pro lado do cercado. Então, meu pai pega a arma, o revólver, impõe e sai para ver. Então, meu pai nos contando que ele saiu para a rua, na frente era tudo iluminado, não tinha nada. E o campo de futebol saía iluminado quando tinha jogo. Quando não tinha jogo, as luzes do campo ficavam apagadas. Então era um breu, uma escuridão. Então meu pai disse que saiu para o fundo de casa, devagar, apreensivo, pois sabia que podia ser alguém de campana ali para fazer uma tocaia. Ele foi e olhou, nada, não viu nada. Aquela movimentação parou. Ele pensou que pudesse ser um cachorro, né, algum outro bicho ali na volta ali que andava por aqueles lugares. Então ele vira as costas, tá vindo, ele escuta um rosnado. Algo baixo, não era muito forte. E ele parou, olhou novamente, ele disse, mas será que tem cachorro aí? Porque o que deu de imaginar que era um cachorro. Mas na realidade não era um cachorro. Então ele olhou mais uma vez, não viu nada, ele pegou um tijolo, um pedaço de pedra no chão, do pátio da casa e jogou. E ainda ralhou ali, como se tivesse alguma coisa, e disse, vai-te embora daí, cachorro. Pois aquilo foi o maior erro que meu pai tinha feito.
Ele disse que aonde ele jogou a pedra, acertou em alguma coisa, que deu um rosnado tão alto, que meu pai deu um passo para trás caindo. E com ele caiu o revólver no chão. Ele se levantou rapidamente quando ele olhou a uns 7 metros dele, na divisa da cerca. Quando ele olha, um enorme de um cão negro. Ele disse que era algo tão horrível e aí ele passou um terror tão grande, pois ele estava diante de uma coisa anormal, sobrenatural, algo terrível e diabólico. Não era desse mundo. Ele disse que era algo muito grande, peludo, como um grande cão negro. Só que andava como homem, estava andando bípede, com as 2 patas e era todo peludo, como um grande urso. Só que a fisionomia não era de um urso, era de um cão. Forte e com muitas garras e presa. Aquilo olhava para ele com uma cara de gana. Ele falou que aquilo olhava para ele com uma vontade de ódio, de assassina mesmo. Meu pai, vendo aquilo ali, sai correndo. Nós que estávamos deitados, eu e minha mãe, nós vimos os gritos, abre a porta, e abre a porta. Rápido, meu pai se joga para dentro de casa em pavor e gritos. E ele dizendo, tranquem tudo. E eu ainda deixei cair minha arma no chão. Rápido. Aquilo não dá segundos quando nós escutamos um grande barulho caindo para dentro do pátio. E começa o terror. Aquilo começa a se jogar para a parede e para as janelas dos fundos. E não vinha para frente. E isso mais intrigava. Era algo da escuridão, trevoso. O que salvou foi as grades da porta e as grades da janela. Que se não fosse aquilo que estava lá fora iria entrar lá dentro e acabar com nós. Pois aquilo começava a bater nas portas, a arranhar, rosnava como um grande cão raivoso. Era algo totalmente fora do normal. Meu pai começou a rezar. A nossa defesa, ele foi lá e pegou uma faca grande de cozinha. Começamos a rezar juntos ali. Estávamos unidos. Nós estávamos em pavor e pânico. O que estava lá fora queria entrar todo pano dentro de casa. Estava com tanta raiva aquela coisa que ele não parava. Ele se jogava para a porta, ele arranhava as janelas, se via o barulho das unhas, de garra, que raspava nas grades. Para você ter uma ideia de tão brutalidade que era aquilo. E aquilo ficou até umas 13h30 da manhã sem parar. Rosnava, se jogava, parava alguns segundos e voltava de novo. Aquilo estava totalmente sinistro. Foi uma situação que nós ficamos até hoje chocados com aquilo. Aquilo, quando deu umas 13h30 da manhã, sumiu. Ficou aquele silêncio. E de longe se ouvia barulho de cachorro e uivo. E sumiu aquilo. Nós no outro dia passamos, bem dizer, o dia arrumando as coisas, pois nós fomos embora daquela casa. Nós não queríamos passar mais nenhum dia. Botamos a venda, ligamos para uns parentes do meu pai, mudamos de cidade. Botamos à venda a casa. Logo depois de 3 meses vendemos. Mas até hoje nós nunca mais esquecemos o terror que nós passamos. Hoje, já adulta, depois desses anos todos que passaram, eu nunca esqueci. Pois quem tem uma experiência sobrenatural, tanto com lobisomem, com assombração, nunca mais esquece. Fica marcado na tua vida pro resto dos teus dias. E assim foi até os dias de hoje. Eu nunca mais esqueci do ataque. Mas uma pergunta que não quer calar. Quem era aquela fera? O que queria com a gente? Por que a nossa casa? Meu pai acha que poderia ser até aquele homem. Lá do ser lobisomem que estava no restaurante, pois ele disse que a fera olhou para ele como aquele homem olhou. Foi horrível. Mas até hoje nós não sabemos o porquê. E até hoje temos medo do ataque do lobisomem em nossa casa. Boa noite.